Olá pessoal, aí vamos nós para mais uma aula do nosso curso de Geometria. Agora, começando uma outra parte, né? Nós estávamos até a aula anterior falando bastante a respeito dos triângulos, falávamos muito sobre propriedades envolvendo triângulos, proporções, regra de três que surgiram depois com as retas paralelas, cortadas por transversais, tudo isso. Agora o nosso curso vai dar uma arredondada, né? Agora o nosso curso vai envolver também outras figuras da geometria que são as circunferências e também os seus arcos, tá? Essa videoaula vai ser dividida em 3 partes para tentar facilitar um pouquinho a sua compreensão, a sua forma de estudar. E a primeira parte agora nós vamos falar definitivamente o que são circunferências, o que são arcos e coisas do tipo, tá? Primeiro, você deve reconhecer uma circunferência ao vê-la. Você deve olhar para essa figura que está aqui e falar assim, poxa, essa eu sei que é uma circunferência. Você pode olhar para essa e pensar assim, poxa, eu conheço, na verdade, os dois termos que estão aparecendo aqui nesse slide. Circunferência, círculo. E tem diferença ou é só a cor aqui no slide? Tem diferença no conceito de circunferência e de círculo? E sim, há uma diferença e nós vamos considerá-la agora nessa introdução. Vamos lá. Primeiro vamos definir o que é de fato uma circunferência. Quando a gente toma um ponto C no plano e define uma medida, um tamanho, você pegou uma régua e mediu um tamanho R, número real positivo, e você pega este comprimentinho aqui, pega como se fosse uma cordinha aqui na frente e pega todos os pontos que você consegue listar ao girar esta cordinha. Ao fazer isso, claro que vai ficar bonitinho, não vai ficar zoado igual o meu desenho, mas ao pegar essa cordinha de tamanho igual a este daqui, ou seja, de tamanho igual a R, você vai conseguir girar e fazer esse traço aqui. Na verdade, esse desenho, né, esse traço formado, é um conjunto de pontos. É um conjunto de pontos. Aqui nós temos um ponto A, aqui nós temos um ponto B, um ponto C, um ponto D, um ponto E, enfim. Cada localização dessa, cada unidadezinha, cada partezinha dessa circunferência é um ponto, né? É um ponto, isso é um ponto. Então, cada coisa dessa é um ponto. Então, na verdade, como é que nós definimos circunferência dado um ponto e R um número real? Circunferência com centro C, é assim que nós chamamos esse ponto no qual nós baseamos a nossa cordinha. E raio R, assim que nós chamamos essa medida, é o conjunto dos pontos. Vejam só, é um conjunto de pontos. É o conjunto dos pontos do plano que estão a mesma distância R do centro. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o ponto A distância dele até o centro é R, a distância do ponto B até o centro é R, a distância do ponto C, do ponto... Opa, aqui C não ficava bom, né? Senão vai confundir com esse. Do ponto F até o ponto C, do D até o ponto C, do E até o ponto C, todos eles vão dar a mesma distância R. Se você pegar um ponto aqui, por exemplo, a distância já vai ser menor que R. Se você pegar um ponto aqui, a distância vai ser maior do que R. Então, o que é circunferência? Circunferência é o conjunto dos pontos que distam R. Eu não entendi. Que distam R. O Google às vezes fala comigo, né? Ele fala que não entendeu, a gente fica até meio chateado, porque é só o Google que presta atenção na minha aula enquanto eu estou gravando. Você presta depois, né? Bom, brincadeiras à parte, então circunferência é o conjunto dos pontos que estão na mesma distância do centro, uma mesma distância R. Então, novamente reforçando esse ponto aqui no qual nós baseamos a nossa circunferência chamado centro. E essa medida, vejam que R não é um ponto, R é uma medida, é um número. Essa medida é o que nós chamamos de raio, tá ok? Uma observação é que o centro de uma circunferência, ele não faz parte da circunferência. Observe que circunferência por si só é só a casquinha. É o conjunto dos pontos que distam exatamente R do centro. Então, o centro, por mais que ele é essencial para definir a circunferência, ele não faz parte da circunferência. Ele só serve como parâmetro. Tá bom? E aí nós vamos denotar circunferência geralmente assim, ó. É um C meio fresco, um C meio gótico, um negócio estranho, assim, meio diferente. E aqui nós indicamos os dois parâmetros que definem a circunferência, o ponto e a distância. Às vezes é comum também, num contexto mais geral, denotar por lambda ou por gama, enfim, aqui no caso o nosso gama, tá bom? O lambda também, que é uma outra letra muito comum também para nós denotarmos, enfim. Tá bom? Vamos lá. Agora, o que é círculo?
Tem diferença? Tem. Circunferência é só a casquinha. Agora, círculo, dados um ponto C, que é o centro, dados uma medida R, que é um número real, que é uma medida, nós chamamos de círculo de centro C e raio R ao conjunto dos pontos que distam no máximo R. Então, olha só, no máximo R, o conjunto dos pontos que estão até uma distância R do centro fazem parte do círculo. Então, olha só, se eu pegar este ponto aqui, a distância dele até o centro, vou chamar de ponto G, já que é o que está faltando aqui, a distância dele eu não sei qual é, mas é menor do que R. Vejam, isso é menor do que isso, né? Então, esse ponto aqui está no círculo. 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 Agora, este aqui não está. Este aqui não está porque a distância dele até o centro é maior do que o raio. Se eu pegar a distância aqui, olha, ultrapassa o raio. Então, quer dizer, o que é círculo? É o conjunto dos pontos que estão a uma distância até R. Ou seja, é o conjunto dos pontos que estão aqui dentro. Todos os pontos que estão aqui dentro. Por isso que estava pintado no slide anterior. Quer dizer, isso indica pra gente que o círculo é o conjunto dos pontos que distam até R. Todos os pontos que estão dentro da casquinha. Então, observe claramente essa diferença. Circunferência, conjunto dos pontos P que distam R do centro. Então, é só essa casquinha azul. E círculo, o que é? O conjunto dos pontos que distam no máximo R, então é a casquinha azul, sim, mas também os pontos que estão na parte de dentro, por isso pintado, né? Essa representação pintada quer dizer que tá pegando todo mundo que está dentro do círculo e colocando também. Tá clara a diferença e as definições? Bom, eu estou denotando já no slide, na lousa, mas só para chamar a atenção, nós vamos usar sempre esse símbolo D de XY para denotar a distância entre dois pontos X e Y. Pontos, distância é a medida que nós temos entre eles, né? Então, a distância entre dois pontos nós vamos denotar por D de XY. Vamos pegar uma circunferência de centro C e raio R e um ponto P qualquer no plano. Para definir algumas coisas, nós vamos definir algumas coisas que estão relacionadas aí com circunferência. Nós temos uma circunferência, então, portanto, pelo que está enunciado aí, a nossa circunferência tem centro C e raio R, que é essa medida aqui, e nós vamos pegar um ponto P qualquer no plano. A gente vai falar que esse ponto P, ele pertence à circunferência se a distância dele até o centro, então a gente fala que esse ponto P pertence à circunferência se a distância dele até o centro é exatamente igual a R. Então nós falamos, olha, o ponto P está na circunferência, o ponto P pertence à circunferência, o ponto P é da circunferência, aqui da circunferência em si, então ele é um dos pontos, ele é um dos elementos que constituem a circunferência, tá bom? Então a gente costuma falar pertence ou está na circunferência, um ponto na circunferência, tudo isso quer dizer os pontos que estão na casquinha, tá bom? Que distam exatamente R do centro. Agora, a gente vai falar que o ponto P ele é interior se, então a gente vai falar que um ponto P, um outro ponto P, não é o mesmo desse, eu vou até chamar de P1 aqui, tá, pessoal? Um outro ponto P aqui, ele é interior da circunferência se a distância dele até o centro for menor do que R, tá? Então, a distância, olha, é menor, o raio seria tudo isso aqui, né? Mas eu peguei um pedacinho menor, tá? Pode até ser menor do que isso, podia ser bem pequenininho, enfim, o que interessa é os pontos que estão a uma distância menor do que R do centro, inclusive o próprio centro. O centro, pessoal, a distância do centro até ele mesmo é zero, né? Um ponto, ele dista zero dele mesmo. Nós sabemos disso desde que nós estávamos de distância no começo do curso, né? Então, isso é menor do que R. Portanto, o centro é interior. Claro, todo mundo que está na parte de dentro, que não está na casquinha, é interior. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse. Todo mundo que está dentro da casquinha é interior. Tá bom? Então, essa é a definição. O ponto é interior se a distância dele até o centro é menor do que o raio. Agora, o ponto é exterior, tipo esse aqui, vou chamar de P2, ele é exterior se ele estiver do lado de fora da circunferência. Como é que eu digo isso matematicamente de forma mais precisa? Se a distância desse ponto até o centro é muito maior do que o raio, ou pelo menos é maior do que o raio, né? Podia até ser pertinho aqui, mas se for maior do que o raio, a distância do ponto P2 até o centro, se tudo isso aqui for maior do que o raio, então quer dizer que esse ponto está fora, esse ponto é exterior à circunferência. Então, dado um ponto P no plano,
ele tem que satisfazer uma dessas três condições. Ou ele está na circunferência, ou ele está dentro, ou ele está fora. Estar dentro, interior, estar fora, exterior, pertencer, estar na circunferência são sinônimos para dizer, olha, está na casquinha, está na circunferência em si. E aí, claramente, você pode perceber o que é círculo com essa notação. Círculo é o conjunto dos pontos que estão na circunferência ou no interior dela. O que não está no círculo de centro C e raio R? Apenas os pontos que estão no exterior, tá bom? Bom, e agora sabendo disso, nós podemos olhar para a circunferência e estender um pouco, fazer algumas definiçõezinhas a mais. Primeiro, vamos olhar para cá, para o que está no slide, a gente vai definir cordas e diâmetros. Bom, vamos lá. Primeiro, seja C uma circunferência. Bora fazer o desenho de novo aqui. Seja C uma circunferência de centro C e raio R. Sempre essa representação, né? Para a gente entender bem. Bom, chamamos de corda. Corda. O que é a corda? Corda é qualquer segmento está contido numa reta AB, de modo que A e B pertencem à circunferência. Então, A e B são pontos da circunferência, então tem que estar na casquinha, o A, por exemplo, o B, e aí você pega o segmento que os liga, o segmento que tem extremos em A e B. Isso aqui é o que nós chamamos de corda. Claro, então, para ser uma corda, tem que ser apenas um segmento que começa na circunferência e termina na circunferência, que eu posso fazer vários desenhos, né? Posso fazer vários desenhos de corda, tá ok? Desde que ele comece e termine na circunferência, então ele é uma corda. Vejam, isso aqui não é uma corda, tá dentro do círculo, não tem nada a ver. Para ser corda tem que ter os dois extremos na casquinha, na circunferência, tá bom? E em particular tem uma corda que merece um nome especial, que é o diâmetro. O que é o diâmetro? É uma corda que passa pelo centro. Veja que eu fiz vários desenhos e nenhum deles passou pelo centro. Mas se você tiver uma corda que passa pelo centro, então olha só, uma corda que passa pelo centro, nós a chamamos de diâmetro. Então o que é diâmetro? É um segmento que liga dois pontos da circunferência passando pelo centro, é uma corda que passa pelo centro, tá ok? Então aí também no slide tem uma representação, você pode ver a B aí é uma corda qualquer e XY uma corda em particular que é diâmetro. Claro que você vai perceber que eu fiz um diâmetro, mas tem infinitos diâmetros que eu posso fazer, né? Sempre que eu pegar uma corda que passa pelo centro, eu tenho um diâmetro. Tem infinitas formas de desenhar um diâmetro numa circunferência, né? Vamos fazer algumas observações um tanto quanto interessantes. Primeiro, é comum nós chamarmos de raio, não só a medida, né? Esse desenho já ficou rebuscado, né? Vamos fazer mais um aqui. Temos uma circunferência de centro C e raio R. E aí a gente costuma chamar de raio a medida. Então, a circunferência de centro C e raio 3, raio 2, raio, sei lá, qualquer coisa. Medidas. Mas também podemos chamar de raio o segmento que liga o centro a qualquer ponto P da circunferência. Então, o segmento CP também pode ser chamado de raio, desde que P seja um ponto da circunferência, tá bom? Então, vejam, raio pode ser um segmento, que é um objeto geométrico, mas raio também pode ser a medida desse segmento. Tá? Então, a gente usa a mesma palavra para as duas coisas, mesmo que tenham naturezas distintas. O segmento, objeto geométrico contido numa reta, e a sua medida a gente chama de raio do mesmo jeito, tá bom? Que é o que eu falei, portanto, a medida do centro até qualquer ponto de circunferência é exatamente a medida do raio, e aí esse segmento é o raio. Bom, e aí você pode observar que qualquer diâmetro é a união de dois raios. Bom, claro, vamos pegar um diâmetro aqui. O diâmetro é um segmento AB com extremos A e B na circunferência que passa pelo centro, né? Então, isso aqui é um diâmetro. E você pode observar claramente que o diâmetro, ele então é uma união de dois segmentos, o segmento AC com o segmento AB. Pensando nisso aqui como conjunto, né? AB é igual a AC, união com CB. É a união desse conjunto com esse dá o conjunto AB, tá certo? Então, você pode perceber que o diâmetro é a união de dois raios que estão grudadinhos apenas na extremidade. Por
Por isso, você pode observar que todos os diâmetros de uma mesma circunferência têm a mesma medida. E essa medida também será chamada de diâmetro. Portanto, o diâmetro tanto é o segmento que passa pelo centro ligando dois pontos da circunferência, mas também a sua medida, né? E mais ainda aqui, ó. O diâmetro, enquanto medida, ele é o tamanho desse segmento. Mas acontece que o tamanho desse segmento, ele é dividido em duas partes. Daqui até aqui, mede R, que é o raio. Daqui até aqui, mede R, que é o raio. Portanto, o diâmetro, enquanto segmento, é isso aqui. Mas a medida do diâmetro, que a gente também está chamando de diâmetro, é o dobro disso, é 2 raio. Tá certo? Então, fique atento que essas palavras, tanto o raio quanto o diâmetro, a gente acaba usando para a mesma coisa, mesmo que tenham naturezas distintas. A gente acaba usando essas duas palavras tanto para o objeto geométrico quanto para a sua medida. Enquanto medida, o diâmetro é 2 vezes o raio. Enquanto objeto geométrico, segmento, o segmento diâmetro é a união de 2 raios. Tá bom? Então, fica atento para essa diferença. E aí tem uma terceira observação de que o que é a definição de circunferências congruentes. Nós falamos o que eram triângulos congruentes. Triângulos congruentes basicamente são triângulos iguais, só que um está aqui e outro está ali. Lembra que nós falamos isso? Tem as mesmas medidas de lados, de ângulos. E o que seriam circunferências congruentes? A mesma noção. Se eu tenho aqui uma circunferência de centro C1 e raio R1 e uma outra circunferência aqui do lado de centro C2 e raio R2, né? Então essa é uma circunferência C1, essa é uma circunferência C2. A gente fala que elas são congruentes e a gente denota assim, né? Ou mesmo assim, se você preferir, tanto faz. A gente fala que C1 é congruente a C2 se acontecer o seguinte: se os raios forem os mesmos, porque aí você está vendo que são as mesmas circunferências, só que uma está aqui, outra está ali, uma está centrada em C1, outra está centrada em C2. Se elas tiverem o mesmo raio, basicamente elas são a mesma coisa, só que uma está aqui, outra está ali. Então, mais fácil até do que de triângulo, né? Circunferências são congruentes se elas tiverem o mesmo raio. Tá bom? Então, se você tiver uma circunferência C com centro C e raio R, uma outra circunferência D com centro D e raio S, elas vão ser congruentes, esse é o símbolo, se os raios R e S forem os mesmos. Bom, e aí então, depois de ter falado sobre circunferência, sobre círculo, sobre corda, diâmetro e ter feito algumas observações a respeito de medidas, nós vamos para uma outra questão a respeito de circunferência, extremamente importante também, que são os seus arcos. O que são arcos de circunferência? Arcos é um assunto extremamente importante no estudo da geometria, tá bom? Vamos fazer uma definição aqui que exige um certo cuidado, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos pegar uma circunferência de centro C e raio R. Então, aqui está uma circunferência de centro C e raio R. Ok? Então, R é a medida, mas também é o nome desse segmento, né? O raio, enfim. E nós vamos pegar 2 pontos pertencentes a essa circunferência. Eu vou pegar 2 pontos, vou pegar aqui, ó, um ponto A aqui e um ponto B aqui. 2 pontos na circunferência, então tem que estar na casquinha, pertencentes. A gente chama de arco menor AB ao conjunto dos pontos interiores e pertencentes ao ângulo ACB, que também pertencem à circunferência de centro C e raio R. Não entendi. Bom, tem um ângulo aí na história, ACB, né? Tem um ângulo ACB. Vamos ver aqui o ângulo ACB. Ângulo ACB, é esse aqui, né? Esse é o ângulo ACB. Θ é o ângulo ACB. Ok? Só que você está observando que este ângulo ACB, ele está enxergando, né, como se fosse um olho mesmo, né? Enxergando AB. Enxergando AB, mas está enxergando também uma região dentro. Essa região dentro, isso aqui, é o que nós chamamos de arco. Ok? Então, o que é arco de uma circunferência? É o conjunto dos pontos na circunferência, na casquinha, que estão entre A e B. Como é que fala estão entre A e B? Quer dizer, que estão no interior do ângulo, que sai daqui, passa pelo centro e volta em B, que estão dentro, na parte interior do ângulo, ou mesmo são os extremos, tá certo? Então, o arco vai desse extremo até esse. Nota a diferença, isso é diferente de corda. Corda é o segmento, então, corda AB é o segmento que liga A até B. Arco AB está na circunferência. É essa curvinha aqui que liga o A no B. Fica atento para essa diferença, tá bom? Agora, esse ângulo aí, ACB,
ele não vai ficar sem nome, não. Ele merece uma denominação. Esse ângulo aqui, θ, que está enxergando o AC, que está enxergando o arco menor AB, então lembrando que isso aqui é arco menor, esse θ aqui, ele é chamado de ângulo central. Ângulo central do arco AB. Aliás, eu escrevi no slide, mas não comentei, né? A gente coloca um arquinho assim, não uma curvinha em cima do AB ali em cima, né? Não é um chapéuzinho, é uma curvinha mesmo, tá, pessoal? Uma curvinha do AB. Então a gente fala que esse θ é o ângulo central do AB. Então vejam só, ângulo central, ele nasce no começo do arco, bate no centro e volta no final do arco. Então ele tem que ir para o centro, por isso a palavra ângulo central. O biquinho dele, a medida do ângulo está em si lá no centro, tá bom? Todo arco menor vai ter um ângulo central. Eu estou chamando de arco menor porque eu preciso lembrar vocês de que qualquer ângulo, até hoje, da forma como nós definimos nesse curso, ele tem entre 0 e 180 graus. Nós, nesse curso, até agora, não admitimos ângulos fora desse... Não faz sentido para a gente ângulo fora desse intervalo. Mas você já deve ter ouvido coisas do tipo 200 graus, 360 graus, 700 graus e coisas assim. Para a gente não faz sentido até agora, mas vai até esse momento do curso. Então, para a gente, ângulo é sempre uma medida menor do que 180. Então, por isso, arco menor. Só que agora nós vamos definir o seguinte. Antes, uma observação. Eu acabei de falar que o ângulo central, né, esse θ é o ângulo central do arco menor AB, mas é também um termo, como eu estava usando já, dizer que o ângulo ACB, o ângulo central ACB, ele enxerga o arco menor AB. Então, esse é o ângulo que enxerga o arco menor AB passando pelo centro. A gente fala essa palavra, enxerga, né, nesse sentido de estar olhando, mas só para deixar claro, mesmo que num jargão mais popular, o que está acontecendo. E aí o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte, se eu pegar os pontos de A até B, mas agora do outro lado, ou seja, saindo daqui, passando por aqui, e voltando aqui no B, você pode observar, vou até tirar o raio daqui, pessoal, só para não confundir a nossa cabeça. Você percebeu então que eu passei, em vez de ir pelo arco menor AB, eu fui por trás, pelo outro caminho, um caminho maior. Esse caminho maior também é um ângulo. E a gente pode enxergar ele como um ângulo que sai daqui e chega aqui, ou seja, essa medida toda a gente pode encarar como um ângulo. Na verdade é o seguinte, este traço azul aqui também vai ser chamado de arco, mas a diferença é que nós vamos chamá-lo de arco maior, tá? Então esse aqui vai ser um arco maior, mas observe que o ângulo que o faz, até agora nós não definimos medida para ele, um ângulo alfa, né? Existe esse ângulo, olha, ângulo sempre tem que ligar, tem que sair entre duas semirretas, e aqui isso acontece, aqui está uma semirreta, aqui está outra, então aqui está a medida, vou colocar menorzinho aqui para não ficar ruim, tá? Mas você pode observar então qual que é a diferença de arco menor e maior claramente. O arco menor ele está enxergado pelo ângulo que está entre 0 e 180. E o arco maior é o que está faltando para fechar a circunferência. Por isso as palavras menor e maior aí. Só que vamos entender melhor isso. Aliás, só a representação que também está aí no slide. Então vejam só, AB aqui nessa figura, aqui é o arco menor, mas o que está faltando aqui, ó, essa outra parte aqui, tá vendo? É o arco maior. Vejam, o arco é só esse desenho aqui, ou só esse desenho, não precisava da circunferência para desenhar o arco. É claro, todo arco está numa circunferência, não tem como eu definir diretamente um arco sem entender que ele está dentro de uma circunferência. Tá? Se você encontrar um arco voando por aí, você vai falar assim, poxa, é um arco. Tá, então quer dizer que ele está dentro de uma circunferência. Eu conseguiria ver ele dentro de uma circunferência, com ângulo central, tá? Então, todo arco, ele nunca, se ele estiver voando por aí, perceba, ele está dentro de uma circunferência, ele está sendo enxergado por um ângulo central dentro da circunferência e coisas do tipo. Mas esse arco pode ser menor ou pode ser maior. Bom, e vamos lá então para outra definição. A gente fala que um arco AB numa circunferência com centro C e raio R é uma semicircunferência. Semi é no sentido de metade, né? Metade de uma circunferência, se o ângulo central medir exatamente 180. O que significa isso? Eu não vou apagar esse desenho, vou deixar ele aí. A gente tem uma circunferência aqui de novo de centro C e raio R, né? A gente fala que um arco AB ele é uma semicircunferência C. Ó, isso aqui, ó. AB.
AB é uma semicircunferência se acontecer o quê? O que está dito aí na frase? Se o ângulo formado, o ângulo central formado aqui, for de 180 graus. Ângulo de 180 graus é o ângulo raso. E nós sabemos uma coisa, vamos observar aqui, que se você tem um ângulo raso, então significa que os pontos, o ponto que faz, que é o vértice do ângulo, e dois pontos que estão, e melhor, as duas semirretas que fazem este ângulo, elas na verdade estão numa mesma reta. Então, quando você tem um ângulo de 180, você está dizendo que A, C e B são colineares. Os três pontos estão numa mesma reta. Essa mesma reta, eles são colineares quando isso acontece, quando a medida de 180, não é? E se são colineares, então você está observando que AB é um diâmetro. Então, se você tem um arco AB, que é uma semicircunferência, então o segmento que liga o A até o B, né, esse segmento que liga A até o B, não é uma corda qualquer, é o diâmetro, é um diâmetro da circunferência. E é por isso também que quando isso acontecer, quando você tiver dois pontos A e B, um arco, na verdade, A e B, cuja medida aqui do ângulo central é 180, a gente pode falar que o A e o B são diametralmente opostos na circunferência. Por exemplo, A e B aqui não tem nada a ver de diametralmente opostos, um está pertinho do outro, mas eu digo que dois pontos A e B numa circunferência são diametralmente opostos se um está aqui e o outro está do outro lado dele. Quando você liga os dois, passa pelo centro, ou seja, eles estão no diâmetro, tá bom? E devido a essa observação também, a gente está caminhando para entender isso aqui, a gente pode entender o seguinte: se aqui é 180, isso aqui também é 180. Não é? Porque aqui continua sendo uma reta e se eu medir esse ângulo aqui dá 180. Por conta disso, por conta deste fato que eu estou observando para vocês, faz sentido dizer que o ângulo central da circunferência, se eu olhar para a circunferência por si só tem um ângulo. E esse ângulo central aqui da circunferência é 360 graus. Então, por conta disso, agora nós podemos definir ângulos maiores do que 180. Em particular, o que significa 360 graus? Significa duas circunferências grudadas que dão uma circunferência. Ou seja, 360 graus, informação importante, é o ângulo central de uma circunferência. Tá bom? E aí, pessoal, claro, agora faz sentido. Então, nós tínhamos a medida de θ. θ era algo entre 0 e 180. Mas, então, agora, ângulos maiores do que 180 faz sentido para a gente. Esse alfa mesmo aqui dessa figura, ele com certeza é o que falta do θ para completar a volta toda. Então, θ estava aqui andando. Eu vou até colocar aqui como situação. O θ estava aqui andando bonitinho, ele media θ, mas para ele dar a volta completa na circunferência aqui, ele precisou de um certo ângulo alfa. E a relação é que tanto se você juntar o θ com o alfa, isso dá 360. É por isso que o alfa é 360 menos θ. E aí, como o θ é entre 0 e 180, o alfa é maior do que isso. Tá bom? Então vejam que agora nós podemos definir ângulos que são maiores do que 180. Ângulos que são maiores. Se você der uma baixadinha aqui, você vai ver que tem um ângulo aqui embaixo que é entre 0 e 180, mas a parte de cima, o que falta é 360 menos ele e que faz sentido agora nós definirmos. Tá bom? Então, só ressaltando, devido a essa observação, faz sentido que a gente utilize medidas de ângulos que sejam maiores do que 180. Tá bom? Daqui a pouco eu faço um exemplinho para ficar só visual para a gente entender bem. Bom, acho que é melhor eu fazer agora, senão vai ficar meio ruim. Imagine então, por exemplo, que você tem uma circunferência aqui, só um desenho simples. Você tem uma circunferência e você marca aqui, por exemplo, dois pontos A e B, cujo ângulo aqui no meio é de 10 graus. É de 10 graus, não é? Esse ângulo mede 10 graus. Então, você sabe que o ângulo daqui, que eu posso chamar de alfa, ele é 360 menos 10, portanto, ele é 350 graus. Então, claro, o ângulo que ele é maior do que 180, ele é maior do que, ele continua além do ângulo raso, claro, obviamente, não é?
Dados os dois pontos A e B em uma circunferência de centro C e raio R, a gente também pode definir a medida do arco. O que é medida do arco? Não confundam. Medida do arco não é comprimento do arco. O que é medida de arco? Quando você tem uma circunferência de centro C e raio R, medida de arco, a medida do arco, a gente denota assim, medida do arco AB é a medida do ângulo central que ele faz. Então, a medida do arco AB é sempre igual ao ângulo. Então, quando alguém te perguntar o que é a medida de um arco, você vai dizer que é a medida de um ângulo. Qual ângulo? O ângulo central, que é feito na circunferência enxergando este arco, tá bom? Tá? Então, nós vamos denotar assim, por M de AB, medida de AB. Cuidado, essa medida é feita então em graus e não em centímetros. Quando alguém fala de medida de arco, a medida é em graus. Atenção para isso, hein? O que é medida em centímetros, que seria o tamanho do arco, a gente chama de outra coisa, a gente chama de comprimento, mas é assunto para as próximas aulas. Tá bom? Caso tenha risco de confusão de qual arco AB eu estou falando, porque às vezes você está olhando para uma circunferência de centro C e você coloca dois pontos AB aqui, né? Pontos A e B aqui. Então aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. E aí alguém fala assim para você, pega o arco AB. E aí você vai ficar na dúvida, poxa, será que você está falando do arco menor? Ou será que você está falando do arco maior? Quando alguém fala arco AB, é plenamente possível só falar a expressão arco, não arco menor, arco maior. Mas se eu estiver numa circunferência, como é que eu vou saber se é esse ou esse? Como é que eu vou saber se é o menor ou o maior? Às vezes eu preciso tirar essa dúvida do ar. E para fazer isso, geralmente nós indicamos, olha, o arco AB, eu vou pegar um ponto X que está dentro dele. Aí, em vez de falar arco AB, às vezes eu quero esclarecer, eu falo assim, o arco AXB. Tá bom? Mas esse ponto podia estar do lado de cá, vou chamar de Y. Aí, neste caso, já seria o AB aqui, para mim, era melhor denotar por AYB. Tá? Então, às vezes eu fico na dúvida, será que é o arco daqui, que é o arco menor, ou será que é o arco de fora, que é o arco maior? Às vezes, ao ficar na dúvida, eu marco um ponto dentro do arco e escrevo assim, pronto, aí já não tem mais dúvida. Tá? Se o X está aqui, então o arco que passa pelo X é o arco menor, não maior. Se fosse o arco que passasse por Y, como está denotado aqui, então nesse caso é o arco maior. Tá bom? Então, olha só para você entender agora um exemplo geral sobre isso. Você pode ver nessa figura uma circunferência de centro C e raio não identificado, não foi falado qual é a medida, lembrando que raio é sempre uma medida. E aqui está marcado o seguinte, veja, você tem um arco AB que passa por X. Ele tem ângulo central 60 graus, não é? Mas você tem também aqui um outro arco AB que passa por Y, que é o arco maior. O arco maior, por sua vez, ele tem ângulo central 300 graus, certo? Então, você tem dois arcos AB nessa história. Um que tem medida 60, veja, a medida do ângulo central é 60, e um outro arco AB que tem medida de 300. Acontece que o arco AB que está enxergado pelo 60 é o arco menor, é o ângulo menor. Já o outro, que é o ângulo maior, corresponde ao arco maior. Mas se eu estou na dúvida, então eu denoto, pego um ponto X, por exemplo, que está entre A e B menor e falo, olha, AXB, a medida, o AXB aqui é o arco menor, enquanto o AYB é o ângulo maior. Bom, aqui 60 é a medida do ângulo central, 300 é a medida do ângulo central. Agora, qual que é a medida do arco AXB? Qual é a medida desse arco menor AB? É 60. Por que é 60? Porque a medida do ângulo central dele é 60. Qual é a medida do arco AYB? Ou seja, do arco AB, do arco maior AB, que passa por Y. A medida dele é a medida do seu ângulo central, portanto, 360 menos 60, que é 300. Tá claro? Então, fica atento para esse termo, medida de arco. Medida de arco é a medida do seu ângulo central, seja o arco menor, seja o arco maior. Então, com isso, nós terminamos essa primeira parte da aula e espero você na segunda parte para a gente continuar analisando agora alguns resultados que vêm a partir de todas essas definições que nós fizemos.